Fala galera, beleza? Começando mais um Pode Teclar, iniciativa da Tecla T, onde a gente fala um pouquinho sobre o negócio de maneira geral. A gente vai focar um pouquinho no Nordeste, a gente entende que a nossa terrinha tem muita coisa a contribuir. Então a gente está trazendo nomes que estão fazendo a diferença na nossa região, mas também com projeção nacional. Então vamos nessa. Galera, vocês já sabem de tudo, curta, compartilha, se inscreva, aquele trâmite todo, vocês já conhecem. Hoje eu trouxe aqui, galera, para vocês uma pessoa que vai falar um pouquinho sobre relacionamento, sobre atendimento de maneira geral e vamos falar sobre o que dá na telha aqui. A gente acabou de fechar nossa parceria aqui, vamos pro Jogo do Leão junto. E galera, vocês estão percebendo um visual novo, então a gente tá de casa nova, é uma outra temporada do Pode Teclar, então acompanhem, tem muita coisa legal surgindo. O Arthur já fez mais podcast que eu aqui nessa sala e já fez outro podcast aqui, depois a gente coloca o link na descrição. Mas é isso, galera, seja bem-vinda, curta o papo e vamos nessa. Arthurzão, seja bem-vindo, obrigado aí pela disponibilidade. Boa. E conta pra galera um pouquinho aí quem é o Arthur, o que é que tu faz. Boa, obrigado pelo convite, tá bom? Bem, para quem não me conhece, o meu nome é Arthur Frota, eu sou o CEO e fundador da Talos. A Talos é uma startup de conversational, mas para simplificar aqui, trazer para o bom e velho português, de atendimento digital, certo? A Talos ela tem a missão de simplificar as conversas. A gente começou a entender, né, há alguns anos atrás, que o poder do relacionamento, todo mundo sabe que vendas é um relacionamento. Total. Então, se você não se relaciona bem com os teus clientes, isso vai ser o reflexo das tuas vendas, do teu crescimento. Então, a qualidade dessa jornada de relacionamento, ela impacta no crescimento do seu negócio. E esse relacionamento tem várias fases, tem várias etapas, tem vários canais. E a gente começou a observar que esse relacionamento vinha mudando com o avançar do tempo, né? Com o passar do tempo, principalmente por conta do boom das redes sociais. E começou a surgir vários canais, o WhatsApp, Facebook, Instagram. Mudou on e off, né? On e off, agora é o digital, né? Uhum. Então, ou seja, é o omnichannel, certo? Então, baseado nisso, a gente começou a enxergar que as empresas precisavam de tecnologia para poder criar essa jornada conversacional de uma forma muito mais fluida. Então, qual é a proposta de valor da Talos? O cliente dentro do digital, ele tem N canais que ele precisa se conectar. Então, ele precisa estar integrado em todos esses canais. E ele precisa também ter uma jornada personalizada do relacionamento, porque essa jornada ela pode ter diversos meios. Ela pode ser automatizada, ela pode ser humanizada, ela pode usar AI ou não, ela tem horário de funcionamento, ela pode ter uma regra de negócio relacionada à carteira de clientes, à carteira daquele vendedor, por exemplo. Ou seja, tem de várias formas de você se relacionar. Então, a Talos tem a proposta de valor de ser essa plataforma lean, low code, muitas vezes no code também, de você criar toda a jornada de relacionamento, que eu chamo de conversacional. Seja ela humanizada, seja ela automatizada, ou seja os dois. Caso você queira um chatbot que potencialize os teus atendentes, os teus vendedores, enfim. Então, essa é a proposta da Talos. E a gente se encaixa muito bem uma das principais áreas de qualquer negócio, que é o marketing, vendas e pós-vendas, onde esse atrito do relacionamento e esses gaps ali no relacionamento acontecem de uma forma muito frequente, onde você faz uma divulgação de uma oferta, o vendedor muitas vezes recebe o atendimento e não tem aquele mesmo traqueio, aquele mesmo personalização, enfim, passa por pós-venda, o pós-venda não sabe nem o que ele comprou, enfim, então a gente tem essa proposta de simplificar conversas para potencializar resultados. Massa. É daí que vem o papo desenrolado? Dessa proposta aí? É daí de mais um pouco, né? De mais um pouco. Primeiramente porque cearense precisa ser desenrolado, na verdade. E essa aí já vai da história empreendedora, tá? A Talos, ela tem várias histórias legais aqui pra gente contar, que eu não sei se vai dar tempo nesse podcast. Tranquilo. Mas realmente a Talos em si, para ser fundada, precisou ser desenrolado para poder tocar. Desenrolado por quê? O que a gente acredita que é o desenrolado? O desenrolado é aquele que tem um problema, vai lá e faz, e desenrola, e resolve, entendeu? Ele não precisa de uma coisa muito bem detalhada, ele precisa de uma missão. Uhum. Então a Talos é isso, a gente tem missões aí de simplificar conversas e a gente vem desenrolando. Essa história começou numa garagem lá em Maracanaú, hoje estamos aqui com um escritório em Fortaleza, temos uma filial também em São Paulo, mais clientes em todos os estados do Brasil e temos um sonho grande. E desde a garagem começou com esse sonho grande, de ser a maior plataforma de conversational do país e nessa meta, né, nessa missão a gente precisa ser muito desenrolado, porque desafios acontecem, mudanças acontecem todos os dias e o nosso foco no cliente, o foco de
entregar a melhor experiência para os clientes, realmente a gente desenrola todos os dias para poder entregar a melhor experiência. E essa cultura a gente não abre mão, inclusive convido vocês para fazer uma visita lá na Talos. Logo na nossa porta de entrada você vai ver logo o nome lá, Desenrolados, porque realmente a gente leva muito a sério a cultura ali dentro da empresa, enfim, porque a gente acredita que é com essa cultura que vamos levar a Talos para ser a maior plataforma do Brasil. Maravilha. A gente vai entrar muito nesse tema aí ainda, mas eu queria fazer um parênteses que tem a ver com o que tu falou, né? O propósito da Talos, o propósito do Arthur, tá muito ligado em cima de atendimento, de relacionamento. Sim. E é uma dor que eu, como pessoa física e como pessoa jurídica também, a gente vem batendo muito, que é atendimento. Cara, todo mundo é atendimento. Seja o teu financeiro na hora de cobrar um cliente, ele é atendimento. Seja o teu RH na hora de recrutar uma pessoa, ele é atendimento. E eu, conversando com alguns amigos próximos, tempos atrás, a gente acaba percebendo, é meio natural. Tu vai num restaurante, o garçom te atende bem, te chamou pelo nome Arthur, porra, que legal, manteve um relacionamento. E muitas marcas ainda, hoje em dia, e aí tô falando até nos mercados mais fortes, mesmo assim, a experiência digital desse cara tá largada. Tu fala com esse cara no WhatsApp, ninguém te responde, ou demora muito, tu já resolveu teu problema de outra forma, teve que ligar, teve que ir lá pessoalmente, e as pessoas deixam um pouquinho de lado isso. Como tu tá enxergando essa transformação das empresas que antigamente não tinha essa dificuldade do canal digital e agora diz, putz, cara, eu tenho que entregar a mesma experiência ou melhor, porque esse cara agora, quando tá no digital, tá falando comigo, tá falando com mais 15 outras empresas. Como é que tu tá percebendo esse movimento da atenção a atendimento nas empresas? Começando a observar uma mudança, né? Uma mudança muito positiva, porque quando eu comecei nessa jornada empreendedora, nesse mundo do conversational, comecei em meados ali, final de 15 para 16, tá? Então bem logo ali antes do hype, né, que teve com o boom da pandemia. E eu comecei a estudar mercado, enfim, comecei a analisar tendências nos Estados Unidos, comecei a observar lá alguns movimentos relacionados a chatbots, enfim, e nada muito avançado ainda, não se tinha muito conteúdo relacionado a isso nesse tempo. E comecei a observar realmente esse boom aqui que teve o WhatsApp já nesse tempo, né? E observava Por que tu acha, Arthur? O que tava rolando nessa época aí que tu acha que foi o estalo assim pra ti? Cara, o estalo, né? O que foi o estalo ali para pensar? Primeiro foi ver realmente a tendência de mercado, né? Desse boom de redes sociais, enfim, de tendências ali de atendimento e uma dor grande latente ali de fato nas empresas, porque realmente hoje quando você observa experiências positivas de relacionamento, como e-commerce, por exemplo, Magalu, enfim, outros empresas, enfim, que focam realmente na experiência do cliente, eu já não via tanto isso nesse tempo, em 15 para 16. Então, a tendência, e até a minha tese era o seguinte, quanto maior a empresa, mais uma experiência fora ali, não se tinha qualidade, quanto mais ela crescia, porque é como se ela ficasse distante dos clientes, entendeu? É como se, por exemplo, você começa um negócio, você e 5 pessoas, enfim, como é algo menor, não tem tantos atritos, enfim, todo mundo sabe de tudo. Você o empreendedor muitas vezes atende o cliente, tem um mega atendimento ali, enfim, e as pessoas gostam do atendimento, mas na medida que você cresce, você não consegue escalar, enfim, verdade, você não replica porque não tem um processo, não tem tecnologias, não tem playbooks ali que realmente validam ali o procedimento, o processo e a passada do bastão, enfim, entre os processos. E eu comecei a ver, de fato, essa dor nas empresas, tá? E então ali eu enxerguei o estalo, ali eu enxerguei a oportunidade, poxa, as empresas precisam simplificar esses meios. Antigamente era só URAs chatas, enfim, de 0800, diz que 1 para isso, 2 para aquilo, e o consumidor já não estava mais no telefone. E não estava por quê? A gente sabe muito bem que, pelo menos no Brasil, né, telefonia era muito caro até pouco tempo atrás. Então, baseado nisso, as pessoas, quem aqui já falou pelos 3 segundos, SMS, enfim, todo mundo tinha dificuldade para se comunicar, era caro se comunicar. E as empresas, parece que elas também não forçavam tanto uma comunicação de qualidade, olhavam muito o custo relacionado a isso, certo? A escala do negócio. Quando ia colocar no call center, no saque, enfim, tinha filas enormes para o pessoal atender e não se tinha aquela qualidade ali no relacionamento. Então foi aí que a gente enxergou. O consumidor mudou,
consumidor está nas redes sociais e as empresas precisam estar nas redes sociais. E eu percebi que era uma dor realmente latente, porque eu observei que até as empresas já estavam nas redes sociais, só que elas não atendiam. Elas tinham um Instagram, mas terceirizavam para um social media lá, um marketing, enfim, e ele passava uma semana para entregar, ó, fulano falou contigo, fala lá com ele. Aí 2, 3 semanas e tinha esse gap de comunicação ali do marketing, passar, que era um marketing terceirizado, passar para a empresa, enfim. Eu falei, cara, as empresas precisam centralizar essas comunicações em um só local e por que não escalar esses atendimentos? E só que como um cara, né, a gente até conversando nos bastidores, né, eu sou um cara de produto, né, um cara mais tech. Então, aquele apelo de entender o produto, eu queria lançar um produto que não fosse algo engessado, fosse um produto que fosse mais customizado, que as empresas pudessem customizar toda a sua jornada conversacional do seu negócio, porque eu observava ali um atrito ali, que as empresas elas tinham N processos diferentes, de formas de atender. É por isso que a Talos já nasceu com essa visão de ser low code, de ser no code e ter a liberdade para criar a jornada conversacional, entendeu? E o que é mais engraçado, porque o empreendedor ele precisa ter um foco também, né? E ele precisa fazer uma leitura muito grande de mercado. Às vezes a tua visão ela não está pronta ainda para o mercado. O mercado não está pronto. E já nesse tempo eu já tinha a visão da automação dentro das conversas. Mas eu observava que se tinha algumas etapas a serem seguidas até que a gente pudesse concluir essa visão. Então, como eu observava os atendimentos meio que uma bagunça, vários canais, enfim, não se tinha um processo, eu entendia que antes de automatizar, antes de se usar uma AI, enfim, eu precisava fazer com que os atendimentos fossem organizados. E como eu estava desenrolando uma startup no Maracanaú, numa garagem, eu entendia que se a gente estava lutando todos os dias para sobreviver com um negócio como uma startup, boa e velha startup, né? Então eu observava que empreender ali dentro de uma AI, enfim, de uma inteligência artificial, embora que a gente criou a TAI em 2016, a Talos Artificial Intelligence, até hoje tem esse módulo dentro da Talos, foi o primeiro módulo que eu desenvolvi da Talos, foi a TAI. Só que a gente entendia que a dor principal não era inteligência artificial. Se eu fosse vender em 2016 um chatbot com inteligência artificial, eu ia morrer de fome, né? Literalmente, porque não ia se ter demanda, porque é algo muito futurista. Só que tinha uma dor latente, que é centralizar canais, dashboards, personalização, enfim, e até você chegar no nível de automação. É por isso que a Talos tem 3 planos, o essencial, o avançado e o profissional, na visão de você resolver as dores mais iniciais de centralização, dashboards, analytics, enfim, até ir para uma personalização maior de dashboards, como análise de emoções, que a gente tem desde 2016, emoções, enfim, dos atendimentos, onde eles mudam a carinha quando um cliente fala um xingamento ou fala um elogio, já fica positivo, enfim. Então a gente foi entendendo que o produto precisava avançar com cada ponto. Então, o estalo realmente foi experiências negativas que eu já tive em muitas empresas, tanto como colaborador ali da empresa, como também me relacionando com outros negócios, enfim. Eu falei, cara, as empresas precisam de tecnologia. Lógico que elas precisam de outras coisas, precisam de processos, precisam resolver muitas coisas dentro, mas elas precisam ter apoio de tecnologia para poder escalar os seus negócios. E foi através de uma startup SaaS, né, que é um software como serviço, que a gente lançou a Talos e estamos até hoje, né, empreendendo nesse mundo de conversational. Já me considero quase um dinossauro nesse mundo de conversational. Olha aí. Mas realmente depois da pandemia o boom ali do conversational aconteceu, porque os negócios foram forçados a se reinventar dentro do digital, porque antes o offline era muito forte e o digital era um hype, tem um site, tem um e-commerce e tal, enfim. Agora não, cara, só tem isso para vender. Então, te vira. Te vira. Tá? E a partir disso a Talos realmente estava no momento certo, na hora certa, a gente conseguiu levar o produto mais além. Cara, tu falou muita coisa massa, muita coisa legal, e aí alguns dos pontos eu vou trazendo aqui pra gente abordar. Uma coisa que tu falou muito bem é sobre esse tempo, né? Esse time to market. Às vezes o teu produto, cara, vai ser fantástico, essa tua ideia lá em 2016 já estava pré-concebido, tu já sabia os passos que tu queria atingir, só que aí, o mercado não estava preparado ainda para aquilo, vários fatores, né? Eu acho que tem um exemplo claro, e a pandemia trouxe essa aceleração muito forte desse produto, que é o QR Code, pô. QR Code, há quantos anos existe QR Code? E ficou muito naquela piadinha, pô, não serve pra nada, não serve pra nada. Cara, o uso do QR Code na pandemia, a visão que as pessoas tiveram de aplicação é muito diferente. Cara, a mesma solução. O cara que criou o QR Code, quantos anos isso já rolava? Então, irado ter essa percepção. Às vezes a gente vai entrar um pouquinho na parte tech do Arthur. Eu também fiz engenharia de computação e sou um cara que adoro tecnologia. E às vezes a gente tem esse problema.
porra, cara, a solução que eu fiz tá fantástica, usei os melhores padrões de projeto. Tá, mas e aí, o mercado tá querendo isso? Então, irado a tua leitura, acho que é importantíssimo a gente ter essa sensibilidade do time. Muitas empresas morrem por acelerar esse processo, não ter o termômetro necessário. Irado, se desmotiva, né? Se desmotiva. E às vezes acha assim, porra, minha ideia era legal e vai surgir depois de 20 anos. Cara, é o time, né? Se fosse uma ciência exata, era muito fácil. Massa. Arthurzão, me fala aí um pouquinho do Arthur. Qual é esse background técnico aí? Tu era um cara que curtia tecnologia? Como é que é teu background pré-Talos? Eu já trabalhei com várias formas, né? Sempre tive uma veia muito empreendedora, desde muito novo, já... eu curtia videogame, por exemplo, contar uma história que eu curtia videogame, né? Gostava de videogame. Tu jogava? Não era daqueles gamers, o pessoal fala, poxa, não é game mesmo. Não, eu jogava Mario, Nintendo, tal, enfim, corrida, Massa. Futebol, tal. Gostava de videogame, mas não era aquele cara que estava viciado ali no videogame, tal, enfim, eu já enxergava negócios, né? Mas o que eu gostava mais, eu percebia, era me confraternizar, chamar amigos para jogar, tal, enfim. E até é engraçado que eu chamava o pessoal para jogar e deixava ele jogando e ficava olhando, conversando, tal. Enfim, parece que eu gostava mais de conversar do que... Entendi. E eu comecei a observar negócios ali. Poxa, eu vou alugar meu videogame. Tô chamando o pessoal para jogar, alugar meu videogame. Então eu comecei a alugar videogame, comprava outros videogames, enfim, já vendi perfume, já fiz várias coisas para poder ganhar dinheiro, né? Para poder realmente fazer ali... prosperar, crescer, tal, enfim, eu sempre fui muito inquieto ali, querer fazer realmente as coisas acontecer, tinha raízes fortes ali de querer ajudar a família, tal, de querer crescer, de querer evoluir, ir para um outro nível, que sempre fui muito questionador, nunca me conformei com de onde eu estava, de onde eu vim, eu sempre busquei realmente questionar o meu dia a dia, a minha existência, a minha vida, enfim, as coisas que eu via em volta, e eu sempre procurei enxergar mais longe, né? E a partir disso eu comecei a me apaixonar pela tecnologia. Como eu falei da questão do videogame, computador, enfim, por exemplo, o primeiro computador que eu tive eu ganhei do meu tio, né? Um computador usado dele, nem funcionava direito. Aí eu fui lá aprender a consertar o computador, a limpar a memória, tal, a trocar processador. Então comecei a estudar a tecnologia. E a partir do momento disso, como eu tinha uma veia empreendedora e comecei a curtir muito a tecnologia, eu comecei eu sempre gostei muito de ler, engraçado, eu criança gostava de ler biografia. Olha entendeu? Aí, então, fui ler biografia de Steve Jobs, fui ler sobre Bill Gates. Eu comecei a me apaixonar pelas histórias empreendedoras da galera ali do Vale do Silício. Eu comecei a questionar, por que não dentro ali... porque eu nasci em Maracanaú, por que eu não posso também crescer nessa área de tecnologia, montar negócios, tal, enfim. Mas para isso eu fui estudar. Então já tinha muito focado desde o início, até nas feiras, até me lembrando agora, falando, eu não tinha nem ensaiado isso, mas lembrando, a primeira feira de ciências de sobre profissões, tipo na 8ª série, eu já falava que eu queria ser analista de sistemas. Caraca, e é porque eu olhei lá umas vagas que tinha para TI, eu vi analista de sistema. Analista de sistema é bonito, né? Então eu comecei a olhar isso e tal, e eu comecei a estudar para poder entrar. Eu me apaixonei por o universo hacker também, estudava sobre isso e tal. Então comecei a entender, comecei a entrar na faculdade. E ao entrar na faculdade, eu comecei a ver possibilidades realmente de negócio. Tanto que quando eu comecei já a empreender, já foi no meio da faculdade. Com 20 anos de idade, eu cheguei a ter uma agência de marketing, o nome é até X8 Soluções. Aí eu comecei fiz a logo e tal, enfim, engraçado, até porque o meu sócio hoje, né, o Eduardo, que é meu CFO hoje, já era meu sócio lá nessa X8 Soluções. Ele era estagiário da Lanlink e eu trabalhava na Smaltec, técnico de suporte lá da Smaltec. E a gente já tentando, tal, enfim. Então eu me considero um cara que sempre foi um cara das ideias, da visão, entendeu? De querer. E a tecnologia ali foi um meio para poder inovar. Então eu sempre fui apaixonado por escala e a tecnologia realmente me proporciona escalar, né? Então criar negócios nacionais, globais, enfim, porque a tecnologia permite tudo isso. Então eu entrei na tecnologia muito novo, certo? Cheguei até os 23 anos de idade, eu cheguei a ser gerente de TI numa empresa pequena, empresa de tecnologia que tinha um software na área de eventos. E basicamente trabalhava lá dentro, depois saí dessa empresa e quando eu saí dessa empresa eu fui empreender. E eu fui empreender com alguns pilares, né? Até das experiências que eu tive em algumas empresas. As empresas que eu passei não consegui me conectar com a cultura da empresa, então fui aprender sobre cultura.
e até o conselho que eu posso dar, se tiver empreendedores assistindo, pessoas que têm vontade de empreender, a cultura ela ganha o jogo, né? E como a gente é da área de exatas, a gente não entende tanto como é que eu metrifico cultura, como é que eu vou pegar um dashboard e vejo a cultura da minha empresa. Não quem dá. Tá dentro, quem tá fora, quem né? tá dentro, é muito abstrato isso, né? É difícil você metrificar. E para mim era difícil até pouco tempo atrás, até eu acho 2020, né? Até eu entender o que é a cultura organizacional. Eu fui estudar sobre perfil comportamental, tal, enfim. Então, assim, realmente eu não me conectei com as culturas que eu passei, não porque as empresas eram ruins, eram empresas excelentes, eu fiz ótimos amigos, que inclusive pessoas que até trabalham comigo hoje, né, do network e tal, enfim, mas basicamente o propósito, a visão, ali não tinha algo que me motivava, e como um empreendedor, o empreendedor não é aquele cara que é dono de um CNPJ, o empreendedor é quase uma... E até talvez eu acho que se eu tivesse encontrado uma empresa que tinha essa visão, essa cultura mais próxima a Talos hoje, por exemplo, talvez eu teria crescido lá e realmente empreendido dentro daquele negócio. Então eu estava buscando criar coisas grandes. Eu não necessariamente era um CNPJ que eu precisava abrir, mas na verdade criar negócios grandes. Nossa. Então eu fui atrás realmente de criar essa cultura que eu acreditava, que era algo que eu não conseguia nem muito bem descrever isso. Então eu vi realmente a frustração de sair de um negócio que eu não me conectei tanto para criar um negócio e realmente criar um legado, uma visão ali que eu acreditava, que de uma cultura que realmente ela beneficiasse não o cabelo branco da pessoa, não a formação da pessoa, não a currículo da pessoa, porque ela fez curso tal, Y, mas baseado realmente naquelas mentes inquietas, que querem realmente construir coisas, que querem realmente protagonismo, que querem palco, que querem brilhar, independente se elas têm 25 anos, mas elas podem trilhar uma carreira ali, enfim, se destacar. E eu comecei a fundar essa cultura, formar essa cultura ali na empresa, entendeu? Então, basicamente, me apaixonei pelo universo da tecnologia, sou um cara apaixonado por tecnologia, gosto muito sou inquieto por aprender coisas, mas a tecnologia para mim é um meio, né? Uma forma para que eu consiga realmente deixar o meu legado, que eu consiga realmente transformar o que eu quero transformar, realmente impactar o que eu quero impactar, e realmente o que me move é tudo isso. E realmente foi a tecnologia que realmente me impulsionou para isso, mas realmente é um meio, né, que a gente usa para poder transformar, porque acredito sim que através da tecnologia a gente consegue impulsionar negócios, impactar empresas, né? Então a nossa área é uma área muito legal que a gente consegue realmente trazer para o Brasil, que antes era muito carente em tecnologia, realmente uma nova forma de pensar e tecnologias para que possam escalar e crescer o seu negócio de uma forma muito mais estruturada. Então meio que eu me considero que eu consegui ver ali uma mudança assim, de chave até no Brasil, assim, da nossa área e tal, enfim, então é interessante isso. É uma área muito desejada hoje, né? Hoje, assim, antes não, né? Porque eu me lembro uma vez, ia contar uma história engraçada, que eu me lembro que eu tinha 18 anos de idade, eu escolhi a faculdade, eu conversando com meu tio, vou fazer computação e tal, enfim. Aí ele falou, cara, faça isso não, você vai ganhar R$1.000 como técnico de suporte. Vai consertar um PlayStation. Pra consertar, aí pega o DVD ali, conserta DVD. E eu, inconformado com isso, né? Porque não estava escolhendo pelo dinheiro em si, mas a visão que se tinha. E hoje não, né? Hoje já é desejo e tal, enfim. Mas é legal e é transformador, né? Tudo isso que a gente vem vivendo na tecnologia. Cara, eu nunca contei essa história e eu não vou entrar no detalhe hoje dela, mas superficialmente, eu acho que no meu caso, a virada de chave, quando eu entendi que a tecnologia era só um meio, ela aconteceu quando eu tive uma experiência frustrada numa entrevista. E aí daí eu comecei a pensar, porra, faz sentido, não faz sentido? Até aquele momento eu enxergava a tecnologia como fim. A partir daquele momento eu conversei com algumas pessoas e um primo meu falou assim, Rafa, cara, não se preocupa. Segue em frente, não desiste agora disso não, porque independente da área que tu siga, trabalhando ou não com isso, tu vai levar a tua mentalidade do que tu aprendeu, tu vai implantar essa tecnologia onde quer que tu seja. A partir daí eu acho que teve a virada de chave para mim. E aí a gente estava conversando em off um pouquinho sobre isso, da importância do perfil do Arthur por trás do produto, e que tu falou, cara, eu sou um cara que gosta muito de produto, sou um cara muito técnico, talvez eu puxei até a Talos um pouquinho para algumas coisas que por conta desse perfil. Na tua visão, qual foi ou quais foram esses pontos que fizeram a Talos ser o que é hoje por conta do Arthur técnico? Se o Arthur não fosse esse cara tech, o que é que tu acha que a Talos não teria? Com certeza a evolução e o time de produto, né? A Talos, a visão completa, muitas coisas do produto a gente criou logo no começo.
Não se tinha plataformas nesse tempo que a gente começou, permitindo você criar chatbots com flows, treinar AI, escolher o processo do chatbot, de onde é que ele vai funcionar, no início, no fim do atendimento, dashboards, enfim, chats ali de mensagens, até porque eu escolhi logo um bicho difícil de se mexer, porque criamos uma tecnologia de real time, que realmente o poder computacional, né, a complexidade de se desenvolver uma Talos é diferente de se desenvolver um sistema, sei lá, para contabilidade, por exemplo, certo. Não desmerecendo a contabilidade, mas a complexidade de engenharia para se construir uma plataforma real time é complexa, né? E a gente criando isso com tecnologias muito novas, como Node naquele tempo, Mongo, enfim, Vue para front e tal. Então, assim, a Talos com certeza não teria evoluído tanto a nível de produto, de funcionalidades, entendeu? É tanto que quando veio a pandemia, nosso produto já estava muito completo para atender às necessidades, né? Funis ali para organizar os atendimentos, enfim. Então, isso com certeza não teria evoluído tanto. Mas quando eu falo de produto, mas realmente, agora quando falando do Arthur empreendedor, que levou a Talos para o nível que a Talos está, realmente eu precisei performar em outras áreas. Como eu estava conversando com você há pouco, né? Por exemplo, marketing e vendas. Hoje eu me considero um especialista em marketing e vendas. Legal. Até provavelmente a minha skill hoje mais técnica é para marketing e vendas hoje, porque eu precisei afunilar. Porque, por exemplo, até comentando para você, pode contar essa história aqui? Rocha. Em 2018, né? O produto da Talos já gigantesco, e até vendo uma frase, né? Me esqueci quem foi que falou isso, mas fala que a empresa é reflexo do dono. Certo. Então, por exemplo, se é um dono muito vendedor, a empresa vai ser boa de bater meta de vendas. Né? Se for de marketing, o brand vai ser perfeito ali, vai ser algo que vai ter um detalhe muito grande, né? Mas vai faltar umas coisinhas. E se for produto, vai ser só engenharia, tech e tal, enfim. Não tem um certo ou errado, tudo é importante, tá? Mas nessa altura, a Talos em 2018 já tinha um projeto bem construído, né, a nível de produto. E nesse tempo eu já estava até negociando com um investimento anjo que a gente chegou a pegar, que é lá do Porto Digital de Recife, lá que veio do César, que foi quem fundou, um dos fundadores do Porto Digital, e a Urge Social, né, que injetou capital anjo ali, de um valor pequeno, mas que foi extremamente importante para o nosso crescimento. Sou muito grato a isso. Mas na palestra... Eu não vou citar aqui a pessoa, mas não tipo assim, eu achei engraçado isso, porque na palestra, num pitch lá de startups, né, eu apresentando a Talos, não falava como eu falava hoje, era mais tímido. Então, assim, eu apresentando ali a Talos, enfim. Então, basicamente, falei do produto, tal, uma visão de mercado, enfim, estruturada. O CEO de uma grande empresa aqui do Ceará me procurou no canto e falou: Arthur, teu produto é excelente, mas a tua empresa não vai dar certo. Eu falei, por quê? Banho de água fria, né? Por quê? Porque tu é muito bom no produto, na parte técnica, mas tu precisa de alguém, um sócio de vendas. Aí eu falei assim, tá, eu vou ser esse cara. Eu vou ser esse cara. Não considero nem que ele me desafiou, é mais porque ele me deu o start do que estava faltando. Eu queria até reencontrá-lo, porque eu não me lembro o nome em si, mas foi um start tão importante que ali meio que virou uma chave. Legal. E essa chave eu comecei a estudar. A minha cabeça tech continua, né, de programador, mas eu comecei a ter uma pegada de growth, usando a skill técnica de como montar uma máquina de vendas. Então, comecei a testar vários tipos de máquinas de vendas e foi quando a gente encontrou ali o Insight Sales como uma oportunidade de escalar a Talos, né? E hoje, realmente, a gente é muito forte em vendas, em marketing. Realmente, o que a gente vem crescendo, que estamos crescendo realmente com a nossa cultura de vendas, realmente é reflexo ali do Arthur, que se dedicou muito ali na máquina de vendas, né? Então, realmente, eu me dediquei em dois grandes pilares de qualquer negócio, o produto, porque todo negócio tem um produto, um serviço para vender, né? Todo mundo vende algo, né? Precisa um produto, né? Então você tem que ter um bom produto, você não pode ter um produto ruim. Na verdade, teoricamente essa é a obrigação, né? O produto é a obrigação de rodar o produto é obrigação, parabéns pelo mínimo. O produto tem que funcionar muito bem, certo? Então o produto em si, muito bom, mas também uma boa máquina de vendas levando esse produto mais além, certo? Tudo isso unido com uma cultura que vende um propósito para as pessoas do porquê que elas fazem isso. Por que você faz um bom produto? Por que você vende esse produto? Entendeu? Alinhado realmente a essa cultura. E eu precisei me especializar em todas essas frentes, né? Porque realmente é algo que ganha o jogo ali de qualquer negócio. Não adianta você ter um mega produto
e muitas vezes, às vezes, o melhor produto não é o produto que está em top 1 ali. Mais conhecido, né? Verdade. Embora que eu quero sempre entregar o melhor produto. Irado. E a gente tem a frase, a visão de ser a maior, a gente começou com a maior plataforma de conversational e depois a gente adaptou. Não adianta ser a maior, tem que ser a maior e melhor plataforma de conversation. Então essa minha veia de produto continua, sim, mas realmente a questão hoje de cultura é uma coisa que eu carrego muito dentro de mim, de ser o guardião ali da cultura e realmente ter essa cultura realmente de produtividade, de vendas, porque realmente isso que ganha jogo. É vender o produto, porque não adianta você ter um escritório bonito, tal, enfim, com um tobogã, se tu não bate a meta comercial, uma hora essa conta chega. Uma hora a conta chega. E foi legal, porque quando veio a pandemia, veio até enxugando custos, enfim, de venture capital e tal, a Talos atingiu no bootstrap, né, ali só pegamos um anjo ali no começo de 19, mas já final de 19 para 20 a gente já estava pagando ali as contas, já caminhando e deixando caixa dentro da mesa, entendeu? Isso foi bem interessante, porque quando a gente acertou a máquina de vendas, o crescimento foi gigantesco de geração de caixa, entendeu? Porque a gente acertou a máquina de vendas ali. E o Arthur foi aprender, foi pro batente, porque não adianta ele estudar um livro de como fazer o spin sell e não vai lá vender na prática, ponte. Né? E a prática, entendeu? Então, fui os 300 primeiros clientes da Talos na máquina de Insight Sales, que eu montei em conjunto com os colaboradores nossos, foi os 300 primeiros, foi eu que participei das vendas, das calls. Até hoje eu participo, entendeu? E, inclusive, por exemplo, hoje mesmo de manhã eu estava mandando uma proposta de renovação para um cliente que só quer ser atendido por mim, que inclusive é um dos maiores tickets da gente, que é um banco aqui do Ceará, né? Que eu já falei praticamente quem é, né? Mas até hoje eu já mando, já faço esse relacionamento de pós-venda, enfim, porque eu gosto, porque cuidar bem ter esse tato, não adianta hoje numa posição. A Talos já está quase 200 colaboradores, mas quando eu olho operadores usando a Talos, são mais de 50 mil usando a Talos, não adianta eu estar numa cadeira confortável de CEO e olhando só planilha e números, eu preciso descer ali no batente, porque as pessoas precisam saber que o líder delas também sabe fazer. Se precisar descer ali na ponta, ele vai descer e vai fazer o negócio acontecer também, certo? Sujar a mão de graxa é muito importante ali também pro negócio, entendeu? Ser um cara que corre atrás de fazer, o time compra a briga com isso também, entendeu? Então, partindo nessa filosofia, a gente foi avançando e crescendo a Talos. Massa demais. Arthur, deixa eu fazer aqui uma correlação com a Tecla T, vamos ver se eu peguei o time de tudo que tu falou. A gente entendeu como Tecla T, e aí tem uma longa história curta que até o final do programa eu conto, que assim, a Tecla T entendeu que o propósito dela atual é transformar a experiência, tá? Daí o Tzinho mesmo, de transformar a experiência do outsourcing. Seja com quem nos contrata, seja com quem a gente está contratando, os nossos profissionais. E a gente entendeu que tem mercado para a Tecla T, uma vez que eu deixo as empresas se concentrarem no core business delas. Se você vende internet, cara, tu vai concentrar no que tu faz de melhor, que é vender internet. Se tu é um operador de saúde, tu vai se concentrar no que tu é melhor e deixa que essa operação de tecnologia, eu cuido dela para ti. Então eu vou colocar um desenvolvedor, vou alocar um gerente de projetos, eu vou fazer acontecer o teu projeto de tecnologia. Eu entendo, fazendo analogia com a Talos, que tu tá bem semelhante nesse sentido. Se essa empresa que tu vai atender, ela faz caneca, cara, ela faz bem caneca, o produto dela é esse. A tua entrega com a Talos, tu vai somar na operação dela, entendendo assim, o teu atendimento conta com a Talos. É por aí essa analogia? Sim, com certeza. Até porque qualquer negócio precisa de parceiros, né? Como a gente precisa ser realmente esse braço ali do cliente para que o cliente consiga escalar. É por isso que eu tento sempre investir muito em serviço, em qualidade de serviço. E acredito que vocês também têm essa pegada também, né? Até porque, e até parabenizando de forma até genuína, realmente o que você falou eu observo aqui no estado, né, da Tecla T. O movimento que vocês fizeram aqui no estado, e tinha até algumas empresas grandes que já faziam isso, mas para grandes empresas, né, você meio que transformaram num produto ali que ficou acessível para muita gente, né, de terceirização. Acho que foi bem interessante essa pegada de vocês e realmente é bem isso do que você falou. A TI ali é um apoio, ela precisa realmente de um braço direito ali para poder fazer o negócio acontecer e faz total sentido, né? No caso da Talos, a gente é uma empresa de tecnologia, então a gente fornece tecnologia, é o nosso core business, né? Então nesse ponto a gente entende que não é só fornecer tecnologia, tem uma camada de serviço que é muito importante para o cliente.
que é a camada de atendimento, que é a camada de implantação do sistema, e ele precisa ter uma boa camada de serviço para que ele consiga pilotar ali corretamente a tecnologia. Então é exatamente isso que eu busco ser para os clientes, né? Esse braço direito ali que consegue de fato estruturar toda a jornada conversacional do cliente, de relacionamento, que é o core do cliente, né? Se relacionar, entendeu? Então a gente busca cada vez mais incrementar na nossa tecnologia, no nosso produto, avançar mais, mas também tendo essa camada de serviço para que ajude o cliente em diferentes pontos. Por exemplo, eu tenho um cliente que é uma franquia da Wizard, que usa a gente de uma forma mais simples, para 10 pessoas usando a gente, já para um cliente corporativo que já usa para 5.000 pessoas conectadas no WhatsApp, ele precisa de uma camada de serviço muito mais avançada, ele precisa ter chatbots integrados com o RP dele, que retorne informações, então ele precisa de camada de serviço que a gente precisa avançar cada vez mais. É por isso que a Talos ela vem sempre avançando nisso também, porque a tecnologia apoia ele, mas também precisa ali de pessoas ali ajudando realmente ele ter uma melhor experiência, né? Principalmente para clientes enterprise ali, a gente dá uma camada de serviço bem premium, visando realmente alavancar os negócios dele ali de fato através do conversacional, entendeu? E realmente é legal quando você coloca ali ser parceiro, né? Porque muitas empresas olham o cliente só como uma pessoa que traz o dinheiro para casa. E trazer o dinheiro para casa é tão fácil vender, né? Vender é fácil. Agora entregar é difícil, entendeu? Então ter essa preocupação de entregar, de ter um bom NPS, de realmente entender. Cliente, eu falo isso muito para meus consultores. A primeira missão do comercial não é vender. Eu falo, é encontrar pessoas que precisam do nosso serviço para poder ajudar eles. Então, são pessoas que têm um atendimento desorganizado, estruturado, que querem alavancar vendas através do relacionamento de uma forma inteligente. Então, uma vez que você encontra essas pessoas para ajudar, eu não estou submisso a essa pessoa. Eu não estou ali, por favor, feche comigo. Eu estou ali numa posição, eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar a alavancar os teus serviços em X% baseado nessa estratégia. Faz sentido para você, sim ou não? E você avançar com isso. Mas, principalmente, é entender qual é a sua dor, o que você busca, certo? O que é que você quer resolver. A partir disso, uma vez que a gente entende, a gente entrega para a nossa implantação para poder implantar exatamente aquela dor que o cliente busca resolver. Então a gente tem essa pegada ali de camada de serviço que a gente valoriza muito e o brasileiro gosta, né, de ser atendido. E é uma coisa que é até legal essa coisa, porque a gente vende uma plataforma para atender pessoas, né? Mas também o cliente quer ser bem atendido, né? E o brasileiro gosta de uma camada de falar com pessoas, enfim. Estava conversando com um cliente nosso que fica aqui nessa rua. Posso até divulgar o nome, é a Multiset, né? Que é de investimentos, enfim, a Multiset tem um escritório, até mandar um abraço para o Nizabro. Ele me apresentando, ele falou exatamente a mesma coisa. E o legal, porque ele explicando o negócio dele, ele falou, Arthur, eu trabalho aqui com investimentos, tal, enfim, mas sabe o que eu sou? Eu sou uma empresa de relacionamento. Olha aí, porque eu estou ali para me relacionar com pessoas para poder ajudar em investimentos. Perfeito. Então, todo mundo é uma empresa de relacionamento. Então, você está fazendo um relacionamento para resolver problemas, de fato, entendeu? A tecnologia voltou a ser um meio sempre. Perfeito. E Arthur, tu comentou alguns big numbers aí, chegando quase a 200 colaboradores. Tem algum outro ou outros big numbers que tu consegue divulgar para a galera? Eu pergunto sempre isso, tem vezes que não dá. Tem vezes que o cliente, cara, tema sensível, não posso entrar nisso. Olha, deixa eu pensar aqui, eu falei dos operadores que usam a gente, né? 50 mil... 50 mil operadores ali que usam a gente todos os dias. A Talos já teve, eu acredito que quase já 1 trilhão de interações desde o início da Talos. São interações direto ali. Oi, tudo bem? Como vai? Um chat rodando, então a nossa base de dados é grande. Deixa eu pensar aqui em outros números. A nossa máquina de vendas eu não posso falar aqui agora, mas realmente a nossa máquina de Insight Sales, né? São mais de 50 pessoas no time comercial em Insight Sales, então é uma máquina grande, né? Acho que até a nível Brasil, para o que a gente já vem fazendo. Realmente é uma máquina que foi construída em pouco tempo, né? Porque a gente já vem crescendo nosso negócio de uma forma muito rápida, enfim. E o que é mais legal é porque estamos conseguindo cumprir ali o nosso propósito, a nossa visão de ser a maior plataforma. A gente tem uma visão ali, um target ali do que precisamos alcançar para ser baseado numa visão de mercado, tal, enfim, que temos, que realmente ser a plataforma referências ali para PMEs, né, em todo o Brasil, focado realmente ali, que queiram pilotar ali o seu conversacional de uma forma mais inteligente. Acho que são esses os números, né?
Iradíssimo. Tá massa demais. Massa demais. Arthur, é até difícil te categorizar como um segmento, porque tem um braço muito forte de tecnologia, tem um braço muito forte de atendimento, Sim. Mas como tu enxerga o futuro disso? Do teu segmento? Cara, o que é que tu enxerga a Talos daqui a, sei lá, 5 anos? A gente tá falando com que tipo de pessoas? Mas a evolução da tecnologia do produto, o que a gente vamos entregar no mercado? Por exemplo, se a gente falar, cara, se alguém me perguntasse isso no começo, eu falei, cara, a Tecla T vai ser uma fábrica de software, com certeza. Eu sou engenheiro de computação, adoro construir projetos começo, meio e fim, de inovar. Cara, não passava pela nossa cabeça ser uma empresa de outsourcing, de terceirizar pessoas. Se tu fosse dar um chute hoje, tu enxerga que a Talos daqui a 5 anos vai estar fazendo o que de diferente ou o que igual? Pode ser que só esteja mais maduro fazendo isso. Já fez alguma vez esse exercício aí? Olha, eu tenho uma visão, né? Uhum. Não quer dizer que eu não faço, não adivinho o futuro, é baseado numa visão que a gente constrói. A visão é que o relacionamento ele sempre vai existir. Uhum. Pode ser daqui a 100 anos, sempre vai ter a necessidade de pessoas se relacionar. O que vai mudar são canais, forma de consumo, formas, né? Uhum. Mas sempre vai ter a necessidade de se relacionar. Perfeito. Mas pegando a visão, estaremos no mundo do conversational, né, de relacionamento a Talos, inovando nesse mundo de conversational, mas se eu pudesse até trazer uma visão de produto, eu vejo que, por exemplo, a AI, chatbots, enfim, foram queimados por algumas pessoas de lançar por lançar e só compra. E às vezes o consumidor, como eu falei lá atrás, não está pronto para usar a tecnologia ou talvez nem precisa. Perfeito. Às vezes é um cara que gosta de tecnologia de inovação e compra por comprar. Mas vai ter uma aplicação prática? Não. Talvez ele não precise agora, talvez ele não está no time. Não que não funcione, funciona demais e é muito importante. Então, a visão do que eu vejo daqui a 5 anos é exatamente daquilo que eu tinha há 5 anos atrás. Que eu entendia que eu precisava, primeiramente, ter uma camada de omnichannel, de organização, de dados, enfim. E a gente agora vai começar a ir para uma camada mais cognitiva, de inteligência artificial. Então, uma vez que o meu cliente ele já está centralizando canais, ele já está performando, ele já está ali usando o nosso playbook que a gente vende, a nossa metodologia, inclusive, convido vocês, a gente está lançando algumas metodologias para te ajudar a como potencializar os teus resultados no conversacional. Então, baseado quando o cliente já atingiu essa camada ali de inteligência dentro do negócio dele, a Talos vai começar a oferecer uma camada mais cognitiva para ele. Como assim, Arthur? Dados preditivos. Eu já estou falando até... Fica à vontade, é isso aí. É bom que a gente provoca a revolução para o meio. Isso. Dados cognitivos, que te dá insights de como você pode vender mais, porque uma vez que a gente é uma plataforma muito legal, que a inteligência o que eu estou fazendo com você aqui? Eu estou me relacionando, Total. eu estou trocando informações aqui contigo, falando. Mas a gente que tem a cabeça aqui de engenheiro, esse é dados, né? Como é que... Isso não gera uma inteligência por trás? Totalmente. Então, assim, todos esses dados que são transacionados na Talos têm uma grande inteligência. Então, tem uma camada de inteligência que a gente consegue colocar para os negócios, para os nossos clientes, muito interessante. Então, a próxima revolução vai ser isso. Vai ser relacionado a negócios mais cognitivos dentro do relacionamento, mas nessa pegada também. Inovando realmente o relacionamento digital com uma pegada muito mais inteligente. Por exemplo, eu estou conversando com esse cliente, baseado em uma infinidade de dados que eu tenho de relacionamento contigo, eu posso predizer o percentual de probabilidade de tu fechar uma venda comigo, baseado em N históricos passados. Então a gente vai conseguir dar mais inteligência para os negócios, entendeu? Então, diretores de tecnologia que assistem um podcast, pessoas de TI que gostam de inovação, não perde tempo que tem muita novidade que pode vir por aí. E estamos vivendo isso agora, né? Porque, por exemplo, amei o ChatGPT, deu uma visão diferente, né? Então está popularizando muita coisa. Até de pessoas que antes, chatbot não funciona, tal, enfim. Aí começou a usar o ChatGPT, tal, enfim. Então estamos vendo realmente um boom ali. Estou vendo as ações da NVIDIA bombando na Bolsa Americana, enfim, por conta dos projetos da NVIDIA em AI. Então, assim, estamos vivendo realmente esse grande... E tem coisa que a gente nem sabe ainda, né? Que ainda vai rolar. Pô, concordo 100%. Sim. Arthur, como era? Me conta aí um desafio do Arthur lá no começo dessa missão aí da Talos, cara. Antes de criar, no momento que tu criou, me dizer uma história desafiadora que aconteceu.
Tu me falou nos bastidores que teve que formar uma galera, não tinha mão de obra suficiente para o que tu precisava. Primeiro o grande desafio, primeiramente, montar uma empresa sem dinheiro. Aí todo mundo não começa com grana não, né? Como é que monta, né? Verdade. Tem uns que começam, né? Mas como é que era começar ali um negócio sem capital, tal, enfim, era um desafio. Mas outro desafio era fazer leitura de mercado, é um grande desafio. Talvez pessoas que estão assistindo esse podcast, não sei como é, vai ser liberado nas principais plataformas, né? Então, provavelmente o título aí vai ranquear para algumas pessoas ali, até fora aqui do estado, tal, enfim. Então, assim, desafio de entender ali o perfil ali de cliente, de entender realmente o nosso negócio, o nosso propósito, entender que a gente não estava vendendo o produto, a gente estava resolvendo uma dor. Então, entender essas coisas que é uma cabeça que você vai entendendo depois. Poxa, antes eu vendia chatbot, mas o cliente não quer comprar um chatbot. O cliente quer comprar o quê? Ele quer comprar mais vendas para ele. Ele quer atender mais pessoas ali no WhatsApp. Então, ele não quer comprar um chatbot, ele não quer comprar uma plataforma, ele quer resolver o problema dele. Então, isso foi grandes desafios, porque a gente não aprende isso numa faculdade. Não aprende na faculdade a empreender, né? O outro grande desafio realmente foi formar time, porque eu não contei aqui, né? Mas eu já fui professor também, lá na Escola Técnica de Maracanaú. Que legal. Então, os primeiros programadores foram meus alunos, né? Estagiários que queriam aprender a programar, então iam lá para a garagem para poder aprender a programar. E formar time é um grande desafio, porque encontrar pessoas ali que vão topar fazer o negócio é desafiador, é muito desafiador. Outro grande desafio é o crescimento. Porque toda vez que você cresce, talvez pessoas estão vivendo essa dor agora. Toda vez que você cresce, digamos assim, a tua empresa, toda empresa tem problema. Aqui não tem não, né? Tem nada. Tem não. Tem ordem alfabética. Toda empresa tem problema. Então, você que está assistindo aí, com certeza a tua empresa tem problemas. Então, você não está só. Tem outras pessoas que têm também. Então, uma vez que você cresce, se você tem esse problema aqui e você cresce sem resolver, esse problema, você cresce de faturamento, mas o problema aumenta. Entendeu? Então, escalar também sem resolver coisas básicas ali, como cultura da empresa, perigoso, entendeu? Né? A própria plataforma está pronta para escalar, de fato, entendeu? Uma vez a gente mensura que o módulo vai ser usado de tal forma, mas ele usa de uma outra forma que gera uma lentidão, tal, enfim. Então, essa dores que a gente tem no meio do caminho, é difícil a gente prever tudo. Então, teve várias dores ali no meio do nosso crescimento, certo? Mas o que eu posso te dizer, o que fez a gente ganhar o jogo, não diria nem ganhar o jogo, porque a gente joga ainda, mas da gente se superar, enfim, é ser desenrolado, mas não desistir. É entender que todo dia tem um problema novo, todo dia tem um desafio novo. Vamos errar, baixa a cabeça, humildade, vamos tentar acertar novamente. Então, esse foi a forma do Arthur chegar aqui hoje nesse podcast. A forma do Arthur ser integrado na TOTUS, né? Fazer parte do grupo RD Station, enfim, de conhecer grandes empreendedores aí no Brasil, enfim, continuando com a mesma humildade, o mesmo propósito, enfim, o propósito genuíno. Foi por isso que a gente também fez o processo, o deal com a RD Station ano passado. Então, é não desistir. É continuar realmente tentando, tentativa e erro. Era o Murilo Gun, né, que falava isso, tentativa e erro. E até construir a visão, entendeu? Do que e o que é uma característica minha, se você tivesse me perguntado também, eu tenho uma visão muito otimista das coisas, assim. Legal, copo meio cheio. De sempre olhar que as coisas vão dar certo, que dá certo, entendeu? Mas sem negligenciar o básico também. Eu não procuro também ter os pés no chão, entendendo o equilíbrio, né, da inovação, do que você está criando, do retorno, tal, enfim. Mas sempre enxergando que, cara, eu vou errar, mas eu não vou desistir, eu vou continuar. Né? E eu tô com esse mesmo pensamento agora com o kite, né? Tentando desistir para poder conseguir para conseguir fazer as manobras aí do kite, conversando aqui nos bastidores há pouco, né? Mas é isso, essa pegada realmente de construir algo, mas vale para todo mundo, né? De realmente entender que, cara, você pode errar, você está num ambiente seguro para errar, não pode desistir e vamos avançar até conseguir. Cara, eu vi o pessoal do G4 Educação comentando um dia, acho que foi o CEO deles lá, comentou, cara, eu saio da reunião de resultados da empresa, cara, parece que a gente é a pior empresa do mundo. Porque o pau canta, o cacete come mesmo. Cara, é igual aqui.
acaba imerso a tanto foco em resultado que a gente vai pegar, obviamente, cara, as nossas dores, as nossas curvas de melhoria. O que a gente está fazendo bem, a gente entende meio que obrigação. A gente vai perceber que a gente está fazendo algo grande quando a gente está contando para alguma pessoa ou apresentando comercialmente. A gente vê, putz, cara, realmente é verdade, a gente está conseguindo ter esses números, né? Então acho que faz parte. Eu vou entrar num temazinho agora, Arthur, que é, cara, perguntinhas que eu tenho repetido para várias pessoas e eu brinco muito. Não tem resposta certa nem errada, é mais como o cara pensa em cima disso. Se tu pudesse falar alguma coisa pro Arthur lá de Maracanaú, cara na garagem, no teu primeiro dia, quando tu abriu o teu primeiro negócio, o que é que tu falaria para aquele Arthur? Engraçado, porque teve várias histórias, né, que esse Arthur quase desistia. De chorar, de achar que não ia dar certo, tal, enfim, do que eu estava fazendo aquilo dali. Eu sou uma pessoa também muito cristã, né? Eu acredito muito em Deus. Então, várias vezes eu estava rezando, eu estava pedindo ali força para poder, e se não fosse para ser, realmente mostrar o que era para ser, né? E o que eu diria? Eu daria o conselho de acredita mais no seu potencial, que você consegue fazer. Se todo mundo consegue fazer tudo aquilo que se propõe e se tem um empenho realmente correto naquilo, diria para não desistir de fato, que realmente confiasse ali no processo da evolução, porque nas histórias do Arthur ali que não deu certo, nas várias histórias empreendedoras, não é que não deu certo, é que ele estava se formando até para as histórias que fica bonita se contar. Perfeito. Que deu certo. Então, na verdade, sempre deu certo. Sempre deu certo. Deu certo lá na garagem, deu certo desde o início ali, certo? O processo era o quê? Cada ciclo era um ensinamento. Era um processo que eu estava evoluindo para poder realmente me tornar o Arthur de hoje. Para poder ter a inteligência para administrar o que eu preciso administrar hoje, entender que tem algumas coisas que eu preciso realmente aprender mais. Naquele tempo, como eu falei, entender mais sobre marketing, entender mais sobre vendas, enfim. E eu diria realmente foca ali no processo, que realmente essa jornada ali, essa estrada vai te mostrar coisas muito interessantes, que não é relacionado ao CNPJ, ao lucro, ao valuation, é relacionado ao propósito. Então, o que me move é o propósito, o que me move é o que estamos construindo, é o legado, as pessoas que estamos transformando, os programadores que formamos ainda hoje, os vendedores, batedores de meta que muitas vezes não confiam no seu potencial e Natal se descobrem como pessoas, desculpa a palavra, fodas ali no que fazem, entendeu? Então, o propósito realmente foi me guiando. E eu fui entendendo que, cara, até naquela garagem lá, como no balanço ali na DRE estava negativo o negócio, mas estava dando certo, porque eu estava impactando pessoas. E desde o início eu coloquei que o meu propósito era impactar pessoas, transformar o meu meio. E eu estava transformando lá na garagem também, as pessoas que estavam passando. Não estava lucrando com isso, não tinha dinheiro, mas estava impactando. E esse impacto foi trazendo uma proporção muito maior. Então, quanto mais a visão do Arthur era impactada em outras pessoas, as pessoas acreditavam nessa visão e fazia sentido para elas também, o negócio foi se potencializando cada vez mais e foi crescendo. Então eu diria, foca no processo, foca na tua evolução, foca naquilo que saiba o que tu não é bom, reconheça isso, porque um dos erros de pessoas que às vezes não performam, que às vezes não crescem assim, né, não evoluem, é porque não faz um diagnóstico de você. Poxa, o que é o meu ponto forte? O que é o meu ponto fraco? Não porque eu vou me contentar com o meu ponto fraco, mas é porque eu consigo saber como eu posso melhorar. Por exemplo, se o meu ponto fraco é a planilha do Excel, olhar os números e ficar, cara, eu vou me dedicar àquilo ali. Eu acho chato. Não, eu vou aprender, porque é importante para tal coisa, enfim, entendeu? Então, foca no teu processo, conhece a ti mesmo e foca na tua evolução. A partir disso, com o propósito correto, com a visão correta, todo mundo consegue construir coisas grandes. E o grande não é você criar negócios grandes, é você fazer parte de histórias ali grandes, relevantes, impactar Legal. Pessoas, entendeu? Então, eu não gosto daqueles... tem muitos gurus na internet, né, que vendem... empreenda isso, faça aquilo do teu sonho, tal, enfim, e vendem como se todo mundo precisasse ter a mesma história. Nem todo mundo precisa criar um iPhone. Não é para todo mundo. E não quer dizer que isso define quem é bom e quem é ruim, não. Tá? Isso, na verdade, é o propósito.
que criar um iPhone conseguiu impactar pessoas de tal forma. Mas quer dizer, uma vez que você se conhece o teu propósito, o legado que você quer deixar, a história que você quer criar, você consegue ter essa pegada, entendeu? E hoje, uma das coisas que eu sempre foquei é a Talos, ela crescer e ser maior do que o Arthur, né? Crescer de fato. E criar negócios na América Latina, globais, enfim, é isso. É impactar pessoas, é transformar ali o meio, entendeu? Então eu acordo todos os dias para isso. Eu diria, está no caminho correto e não desista. Foca aí, né? Legal. Arthur, um filme ou livro que todo mundo deveria assistir ou ler? Não necessariamente de tecnologia ou de gestão, mas, cara, tá aqui, vou te dar um conselho, uma sugestão. Um filme, né? Ou um livro. Cara, livro, eu vou ter vários livros para indicar. Eu até falei há pouco, eu não sei se eu falei no podcast ou eu estava no off, mas biografia do Steve falou. É interessante, foda, entendeu? Muito bom. Quem quer ir sobre desenvolvimento pessoal, sobre prosperidade, enfim, Os Segredos da Mente Milionária é uma coisa, Pai Rico, Pai Pobre, que me ajudou muito também a entender mais de mim. O Príncipe também, de Maquiavel, então acho também bem interessante ali também para lideranças, enfim, não para seguir totalmente do livro, mas para você entender um pouco mais. Alguns livros, acho que é isso. Filmes eu não me recordo agora, uma indicação de filme. Eu não sou um cara muito de filmes, Tranquilo. não. Eu sou aquele cara que bota pra assistir um filme eu durmo. Tranquilo. Arthur, se você pudesse se tornar o CEO de outra empresa por um dia, qual seria essa empresa? A Talos. Não vale a Talos. Cara, mas é uma empresa que existe, né? Hoje, lógico, né? Deixa eu te ajudar. A gente conversou com a galera de milhas e eles, cara, queria muito sentar na cadeira do CEO da Tudo Azul. Queria saber como é que esse cara pensa, o que é que tem por trás ali. Então, tipo assim, tem alguma empresa dessa que poderia ser por curiosidade ou, putz, cara, tinha vontade de assumir essa cadeira. Um dia, só tem um dia. Pra entender isso, né? Pra entender todo o processo. Cara, eu acho que, assim, eu vou dizer essa empresa pela admiração que eu tenho essa empresa e pelo impacto que ela tem, né? O que ela está transformando e tal, enfim. E é até difícil tirar uma, né? Porque eu teria outras aqui para falar. Mas eu diria a Microsoft. A Microsoft. Sou fã aí da reinvenção que eles estão fazendo na própria empresa, né? Então, assim, a Microsoft, quem acompanha, né, vinha caindo e tal, ela meio que se perdeu ali um pouquinho quando só no sistema operacional, enfim, ela começou a se reinventar. Totalmente. Então, achei muito interessante a mudança, enfim. Então, eu queria entrar lá para entender mais a fundo a visão, a transformação, o impacto, enfim, os desafios que é ter uma empresa listada em bolsa, tal, na Bolsa Americana, tá jogando um jogo que eu não jogo ainda, tá? Que é um jogo diferente, um jogo global, nacional. Então eu abriria a minha mente para outros mercados e com esse conhecimento eu conseguiria trazer para Talos, porque eu ia entender como é que é ser CEO de uma empresa que tem uma mentalidade global. Entendeu? Muito de uma louco, visão, né? que, poxa, você está lançando um produto que não é só essa cultura que vai usar, são essas culturas que vão usar, entendeu? São esses desafios que a gente vai ter de alfabeto, então, assim, eu acho que é um desafio interessante para entender como criar um negócio global. Acho que seria interessante. E é um canhão, né? Seja para o bem ou seja para coisas negativas, são muitas pessoas utilizando, né? Isso. Muito massa. Arthur, quem é a pessoa que você mais admira atualmente? No Brasil? Fica livre. Pessoal, profissional? Cara, se eu for falar, eu admiro muitas pessoas, né? Se eu for falar, eu admiro minha mãe. Minha mãe, eu sou apaixonado pela minha mãe, pela história dela, ter criado a gente, enfim. Mas se eu for trazer um empreendedor, eu admiro muito Flávio Augusto. Certo. Sou um cara que acompanha muito, inclusive até me impactou a empreender. Quando eu falei do processo de transformação, né? De me enxergar. Eu sempre fui muito empreendedor, ponto. E eu até acredito que empreender é quase uma filosofia, tipo, é um estilo de vida. Não quer dizer que você é dono de um CNPJ, você é empreendedor, a forma de agir, de pensar. Então, eu sempre fui muito empreendedor. Nunca fui aquele cara do ponto, só de fazer o beabá das coisas. Eu fui um cara sempre de entregar mais do que era pedido, entendeu? Nas empresas que eu passei e tal, enfim. E quando eu estudei o Flávio Augusto, quando eu entrei na comunidade de geração de valor, eu tinha 18 para 19 anos, se eu não me engano, tá?
que a comunidade era numa comunidade no Facebook e tinha um canal no YouTube, os antigos vídeos no YouTube que ele já tinha lá. Eu achei muito interessante a forma de pensar. Muito legal. E do você é capaz, do eu posso, e pode parecer uma coisa tão boba, né, para muitas pessoas que vão olhar, isso é um motivacional barato, tá? Enfim. Mas eu comecei a levar a sério tudo isso. E, cara, eu posso criar um negócio e tal. Ele também tem uma história que veio da periferia, enfim. A história dele é muito massa. Pois é, isso me impactou realmente a ser empreendedor também, de criar um CNPJ, enfim. Então, isso me impactou a ser mais inconformado ali com de onde eu vim. Então, admiro muito ele mesmo, assim, de uma forma que realmente acompanha a história dele, a biografia e tal, enfim, me ajudou realmente a pensar fora da caixa. Provavelmente, talvez, eu não sei, né? A gente nunca sabe o timing das coisas, enfim, não sei se eu teria empreendido naquele tempo, por exemplo, se eu tivesse estudado mais sobre isso, entendeu? Porque não era comum. Então, de fato, de onde eu vim, o normal era você terminar uma faculdade e trabalhar, né? De você ir para a indústria e tal, enfim. Teve também outros day one da minha vida, né? Um day one da minha vida, eu conheci o Beto, né? O Beto Sturdet. E o Beto, fiquei amigo do Beto. Enfim. Cara, fica aqui meu registro público. Todo mundo que tá nessa sala sabe minha admiração pelo Beto Sturdet. Cara, eu sou fã desse cara. Eu também sou fã do Beto. Eu conheci ele, tomo café com ele e tal. Conheceu a Fazenda Chica Doce já? Ainda não, mas eu quero conhecer. Cara, peça ele pra levar. Já foi pra lá? Não, quero muito, mas... Tá vendo no Instagram, né? Eu vou te chamar também. Vou falar com o Beto e a gente pode fazer até um vídeo com ele, que eu posso até mandar uma foto pra ele. Vamos. E é um cara que eu admiro, até conversando sobre história empreendedora, pode falar, né? Uma história, e eu perguntei assim, Beto, qual foi a tua day one, a tua virada da tua vida, assim? Ele conta pra ele que foi quando ele estava vendo a mãe dele controlando as despesas de casa, ela controlava tudo num papel, você vê como isso é significativo. Tem umas pessoas que vão se traumatizar, ele olhou para um outro lado. E ela olhando a conta o pessoal vai entender que o termo bodega, bodega. A merceariazinha. Na mercearia, porque vai ter alguém de São Paulo que vai assistir e tal, enfim, é um comércio, tá? Então, assim, a mãe dele controlando, eles não eram de família humilde, mas de uma classe média, né? Que tinham que controlar as contas. E ele olhando assim, rapaz, teu pai gastou tanto de pestel barba, né? E é muito caro esse negócio. Se ele não tomar cuidado, eu vou ter que cortar aqui o pestel barba aqui para poder economizar nas contas. E ele olhou, rapaz, eu tenho que ganhar dinheiro para me ter dinheiro nem para tirar minha barba. Eu tô lascado, né? Pois é, e ele disse que foi o day one. Aí eu me vi nesse ponto, que um dos day one que eu tive, eu estava estudando em escola pública lá no Liceu de Maracanaú, no terceiro ano do ensino médio. No último dia, um rapaz, né, lá falou assim, eu me lembro como se fosse hoje, o pessoal, ele gritando assim, valeu pessoal, tudo bem? Até mais, até a próxima aí. Nos vemos porque lá em Maracanã só tem fábrica, né? Nos vemos aí nas fábricas aí, como peão de fábrica, né? Aí eu falei assim, rapaz, não vou ser, não quero isso pra minha vida, não. Nossa. Eu comecei a ficar conformado com isso. Não é desmerecendo a profissão de jeito nenhum. Mas tem outros caminhos, né? né? Eu comecei a olhar assim, cara, eu posso ter outros caminhos, eu posso estudar, posso fazer outras coisas, entendeu? E eu falei, cara, mas ele estava falando algo que realmente seria a realidade de muitos dali daquela sala. E aí eu falei assim, aí eu comecei a olhar outras coisas, entendeu? Eu comecei a ter outros estalos ali, aí eu comecei a ficar inquieto comigo mesmo, do não me contentar com o meu resultado. E eu levo para mim até hoje, né, de uma frase que eu trago para mim, que é contente sempre. Sempre eu vou estar feliz e tal. Posso estar estressado um dia, sempre eu vou estar feliz, mas sempre eu vou estar grato. Sempre eu vou estar realmente contente sempre, mas satisfeito nunca, querendo sempre evoluir. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de evoluir. Perfeito. De evoluir a si mesmo, né? De todos os sentidos, entendeu? E a última coisa que eu estou olhando, e dificilmente até olho, que é realmente olhar o dinheiro ali, do que isso está gerando de dinheiro. Realmente... Tem outras coisas que passam na frente, né? É isso, sempre coloquei isso para minha vida, e de forma muito autêntica isso, certo? De uma forma muito autêntica do legado, do propósito, enfim. E essa minha inquietude me fez realmente chegar até aqui. E daquele dia do ensino médio, lá, o day one ali, me ajudou realmente a olhar, cara, mas se eu não tivesse aquele estalo, provavelmente, talvez eu estaria contente com isso, né? Sim. Contente com isso, porque é a questão do ambiente. Se você enxerga só aquele ambiente, você só acha que aquilo é o mundo. Mas o mundo vai muito mais além.
né? Por exemplo, o track record lá de Maracanaú, as pessoas que você olhava assim de sucesso, era político lá, vereador e tal, né? Interior. O pessoal de Maracanaú vai ficar com raiva de mim, chamando de interior. Interior, enfim, é político, tal. Sim, enfim, é como se tivesse sucesso, é aquilo dali. Mas, cara, tem uma infinidade de coisas que você pode construir. Muitos caminhos. Então, conhecer histórias como do Steve Jobs, do Flávio Augusto, do Bill Gates, enfim, me ajudaram a olhar outros mundos. Não que eu preciso copiar a história deles. Não que vocês precisam copiar as nossas histórias. Todo mundo tem histórias diferentes. Mas uma coisa é certa, né? Todo mundo pode construir o que quiser construir. Então, eu coloquei isso muito dentro do meu coração. Cara, iradíssimo. E ele fala muito disso, né? Cara, sai da manada, foge da manada. Isso. Arthur, o que é que você... Tem essa perguntinha, eu tenho uma pro final, uma perguntinha bônus aí pra você. O que é que você sonha em ser ou ter daqui a 5 anos? Parece a minha entrevista. A Isa tá assistindo ali, tá reconhecendo. O que é que eu sonho... Ou né? Em ser ou ter daqui a 5 anos. Cara, o Arthur daqui a 5 anos, gostaria muito que o Arthur fosse ou tivesse isso. Eu sonho em ser pai. Certo. Eu sonho em ser pai daqui a 5 anos, eu já ter filhos, né? Torcedorzinho do Leão. Torcedorzinho do Fortaleza, Legal. do Leão, importante. Sonho ter, né? Eu sonho conhecer mais culturas, né? Tá conhecendo mais culturas, outros estilos de vida, hobbies, enfim. Sempre fui um cara muito trabalho, e eu amo trabalhar, mas eu comecei a me encontrar em hobbies e outros estilos de vida como uma forma também de potencializar o que eu faço, né? Porque, por exemplo, final de semana eu saí pra praia e voltei cheio de ideias do que eu posso fazer, do que eu posso mudar, entendeu? Então isso eu vejo como algo muito importante. E basicamente continuando realmente a tocar, a replicar. Eu acredito que eu me encontrei no que eu sei fazer, no que eu sou bom, na minha missão de vida. Eu acho que todo mundo tem uma missão de vida na Terra. Eu encontrei o que eu sou bom, então eu pretendo continuar com essa mesma filosofia até o último dia da minha vida. Eu acredito que... Até o Steve Jobs fala isso, né? O que você faria se fosse o último dia da sua vida? Então, se eu fosse o último dia da minha vida, eu estaria aqui também compartilhando conhecimento, eu estaria conversando, entendeu? Eu não estaria murmurando, eu estaria realmente alegre, feliz, entendeu? Então, continuando fazendo isso. Impactando pessoas, compartilhando conhecimento, ensinando coisas, certo? Então, quando eu falei da questão de ser filho, ter filho, então ensinar coisas para o meu filho, entendeu? De como ser um homem, né? Se for uma menina, como ser uma mulher, boa no mundo, entendeu? Então, acho que é isso, ensinar. Acho que eu ainda sou um professor ainda. Massa demais. Cara, a gente meio que não tem uma pauta aqui, né? Mas a gente, antes da nossa reunião, a gente faz um brainstorm, passa um pouquinho. E a galera, eu pelo menos brinco muito com a história da Tecla T, que eu digo assim, cara, eu só levo a Tecla T, antes da gente olhar o ponto comercial, eu olho se tem uma unidade do McDonald's. Parece foi coincidência, mas a gente leva essa brincadeira, então surgiu uma perguntinha no final aqui da pauta. Cara, como você se sente em ter uma empresa com sede pertinho do McDonald's? Como é que... Brincadeira, pô, brincadeira. Pertinho do McDonald's, né? É verdade. Entre o McDonald's e o Burger King, cara, a perdição aqui. E o legal que... Você acredita que eu não gosto de comer fast food? É eu mesmo, não gosto de cara. comer. Pô, deve ser legal, o cara não gosta. Engraçado que minha esposa gosta de refrigerante, essas coisas, pizza. Eu não gosto. Eu como porque às vezes eu tô com ela e ela acaba que eu como, né? Mas eu não sou bom com essas vontades de comer essas coisas, não. Tá de boa. Eu gosto muito de experiências de gastronômicas, né? De comer comidas regionais, enfim, das regiões que eu vou visitar, um país, enfim. Eu gosto muito dessas experiências ali. Mas eu não sou aquele cara de comer muita besteira, né? Até depois de ficar mais velho, né? Passar um tempo meio que sedentário, estou trabalhando agora que eu procurei um estilo de vida ali para mais saudável, né? De fazer academia, então de manhã eu já fui para academia, fui nadar na piscina, então no final de semana eu fui pro kite, então assim, depois de buscar esse estilo de vida mais saudável, eu tô buscando equilibrar mais a alimentação. Mais de boa, né? Não porque eu sempre fui assim não, mas é porque eu preciso ser também. Então, mas é isso, eu não tenho essa vontade, mas é interessante, né? Mas um dos motivos de ter colocado a Talos ali foi ter olhado essa região mesmo, de fato. Burger King e tal, porque eu sei que o colaborador... A galera gosta. Galera gosta, uma comida legal, tal, enfim, final de semana, né, tal. Ou então na sexta-feira, você ir, mas é interessante. Agora, sabe o que é mais legal? Porque a antiga empresa que eu trabalhava é do lado da Talos. Certo. Caraca, olha dessa aí. antiga empresa. Que legal. Do lado da Talos, é num prédio vizinho a Talos, né? Dessa antiga empresa.
E o que é legal, né, da questão do propósito, da visão, da cultura, né, de você ter uma cultura, uma visão ali muito correta. Né, o tamanho da Talos que ela conseguiu ter, né, nesse tempo, a empresa lá tem bem mais anos, né, tem mais de 20 anos. A Talos conseguiu já estar no nível ser maior, ter mais colaboradores, mais clientes, enfim. Faturamento, não sei, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Até para puxar esse gancho de novo da cultura, né? O que é interessante a cultura do seu negócio? Até perguntar para as pessoas que estão assistindo esse podcast, demais. Qual é a cultura do seu negócio, né? O que o seu negócio tem como missão, como valores, né? Enfim, então isso é uma coisa que me dá às vezes nostalgia, porque eu olho na janela, né? E eu vejo o prédio onde eu trabalhava, né? E a Talos, né? Que tá ali no andar todo ali, né? E olhando assim, cara, como é interessante mesmo, e aquela palavra do você sonhar é para todo mundo, né? E realizar realmente é para todo mundo também, quando você tem a dedicação. Então, realmente me orgulha muito isso, tá nessa região, tá? Enfim, tem essa nostalgia. Mas o Burger King eu tinha pensado que mais um colaborador para as pessoas mesmo ali. Né? Cara, aqui também é para colaborador. Tu não come não, né? Nem curto. Tem cara mesmo. Nem curto, passa longe. Cara, Artuzão, foi isso. Acho que tu arrumou um problemazinho grande agora para tu, que a gente quer muito Beto Student aqui nesse podcast. Bora. Arrumou um probleminha grande. Mas é isso, cara. Pô, brigadão pela disponibilidade. Foi muito massa bater esse papo contigo. E galera, vocês já sabem de tudo. Nossa pegada é essa, a gente quer trazer um pouco mais da nossa terra também para falar sobre os cases de sucesso, que a gente pode contribuir de alguma forma. Vez ou outra a gente vai colocar uma pitadinha de tecnologia, não tem jeito. Mas é isso, curta, compartilhe, se inscreva, manda pros seus amigos. E é isso, Artuzão. Vou colocar nas descrições também tuas redes sociais, como a galera encontra Talos. E é isso, brigadão, viu? Obrigado, meu amigo, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, fico aí aberto e vou convidar o Beto. Já falar aqui com o Beto aqui. Vamos pra cima, vamos fazer na Chica Doce, esse podcast ser na Chica Doce. Valeu, galera, abraço!